D'accord. Non mais je pensais que c'est du direct, les gens suivent là en même temps quoi. Ah oui, BFM TV, oui, je sei. Não, c'est pas BFM TV, sim. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um desafio que eu vi já no canal de outras pessoas, eu não sei o nome que eles dão pra esse troço aí. Que as pessoas tentam adivinhar o perfume com os olhos vendados, né? Então ela vai colocar o perfume num pedaço de papel e eu vou sentir o cheiro e vou ver se eu consigo adivinhar o perfume, né? Eu já vi um monte de gente fazendo esse vídeo, eu fiquei super curiosa pra ver se eu conseguiria adivinhar os cheiros dos perfumes que eu tenho. Então vou fechar meu olho com esse troço aqui, um foulard. Ele é outro aqui. Putain, je sais pas. Ah merda. Ah merda, je sais pas. Il me rappelle um truc. Tipo... Attends, il me rappelle grave um truc. Tu peux mettre dans mes mains là? Oh meu Deus. É a minha mão, coisa, não é no vento não. Ai, 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 eu peço pra ela dar uma borrifada na minha mão, ela borrifa no tapete. Gente, eu sei que perfume é esse, eu só esqueci o nome. Gente, eu esqueci o nome do raio do perfume. Socorro. Mas já passei. Caraca, eu sei que perfume é esse, mas o nome não vem na minha mente agora. Merda, vai. Ok, o próximo. Prochain. Ah, Chanel Jersey. É? Oui. Chanel Jersey? É esse? Yes. Sabe? É porque eu não usei muito ainda esse perfume, é por isso que eu não tô acostumada ainda com ele. Eu não usei muito ele ainda. Eu falei que a garrafa ainda tá cheia, então eu não usei ainda o perfume. Pelo menos não o suficiente pra memorizar, mas... Ah, esse aqui... Je suis pas fan de celui-là. Ouais, j'avais pas trop aimé moi. T'aimes pas celle-là? Ah merde. Je connais ça. Putain, je connais. Putain, mas esse papel não é uma merda, gente, pra... Não dá. Eu conheço isso, mas agora tá... En plus, il porte bien son nom. É um floral. O papel destrói o perfume. O papel acabando com esse perfume. Les papiers, c'est pas possible, ce papier quoi. C'est pas bon. C'est pas comme les papiers Sephora pour... Ah, moi je sens bien. Mets un peu ici dans mon bras là. Dans mon bras, pas dans le tapis, hein, s'il te plaît. Là, ici. Parce qu'il faut... Et de couleur. Fais voir sa couleur. Quoi? Non, le parfum. Non, mais c'était veine en fait, je voulais du bleu. Le parfum est bleu? Ouais, ça fait bleu un peu. J'ai porté ce parfum récemment en plus. Tu vas me faire découvrir des parfums, chien. Ah, je me rappelle pas. Poison, Dio? Oui. Ouais? Ouais. C'est poison? Oui. Putain! Não, mas o papel é triste, gente, pra identificar o perfume. Mas esse papelzinho não tá me ajudando em nada. Eu só tô adivinhando o perfume quando ele vem na pele. Je connais pas du tout, moi. Ils sont bons. Attends, je vais peut-être... Voilà. Ai, esse aqui... C'est ce parfum là que j'ai déjà pris sur des filles. Ils sont bons. Um odor fruité. Cheiro de fruta. Fruit.
Não, não. Sinceramente, não dá pra identificar perfume com essa bosta desse papel aqui. Não tem como. Je trouve pas. Je sais pas. Eu não sei, não. Attends. Ici. Lá. Põe um pouquinho aqui. Trop bleu, de toute façon. Tu reconnais les parfums sur ta peau? Ouais. Ela falou que eu só reconheço o perfume na minha pele. Sim, é isso mesmo. Ai, peraí que tem muito álcool saindo. É, eu falei pra ela não me dizer nada. Porque eu tô aqui sofrendo pra adivinhar esse cheiro. Gente, que perfume é esse? Ele é bem levezinho, bem fresco. Não consigo adivinhar, não. Je sais pas. Meu nariz já tá muito... Não. Meu nariz já tá muito coisado já. Não consigo mais. Ah, eu queria beber água. Trop. Je sens plus aucun odor. Ah ouais? Eu não sinto mais cheiro de nada. C'est le même parfum? Non, le papier il perd plus. Tu veux le même? Je sais pas, ouais, le même. C'était ici que t'avais mis? Attends, faut voir. Je pense que c'était ici, hein. Ouais. Oh merde. C'est bon, une petite goutte. Une petite goutte, c'est bon. C'est bon. En plus, j'ai bu... Engoli perfume de novo. Ai, gente, engoli de novo perfume. Que merda. C'est bon. J'ai avalé le parfum encore. Ah, merde. C'est un parfum da embalagem bleu. Oui. É azul. Non. É um perfume azul, bleu. Oui. Ferry Van Cleef. Oui. Hein? C'est celle-là? Bah, je sais pas c'est quoi le nom du parfum, mais c'est Van Cleef, ouais. C'est marque Van Cleef. Ouais! 3 horas depois de ter engolido o perfume. Je l'aime bien, je l'ai eu en échantillon. Je vais peut-être l'acheter. Mais j'allais d'abord acheter un que je voulais, il y avait trop longtemps que je voulais celui-là. C'est de Viktor Ekhoff. Je le voulais trop. Et il coûte 101 €. Putain, 100 €. T'as cherché sur l'internet? Il y a moins cher, hein? Non, et là il le vendait, c'est à combien? À 70 €. Ah ouais? Ouais. Où? Bah sur Nocibé. Ah, ouais. Et au Nocibé, tu sais que t'as 30% quand il y a de promo. C'est ta também sim? Ouais, pas sur les promos. T'as pas sur les promos. C'est sucré. T'as pas sur les promos. C'est mon Guerlain? Ouais. Ah, meu Mon Guerlain, t'as vu que ele já tá na metade do frasco, esse eu conheço. C'est déjà la moitié le flacon. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais ils sont super bons, j'avoue. C'est un basique. Attends, t'as mis où là? Là, je montre le parfum. Ah, tu montres le parfum? D'accord. Voilà. Mets le parfum ici. Là. Voilà. Eu tive que mudar, gente. Eu tive que pegar esses bichos de pelúcia aqui, porque no papel eu não consigo identificar perfume nesses papéis que eu tenho em casa. Bem fresco. Très fresh. O problema de fazer esse desafio é que chega uma hora que o nariz não sente mais nada. Ah, esse é muito fresco, muito leve, muita bergamota, mas eu não consigo identificar não. Je suis moins fan. Je préfère un autre de la même marque. Un indice? Ouais. C'est les tout premiers parfums qu'on mettait quand on était jeune. Il y en a plusieurs. Avant c'était un seul, maintenant il y a une autre sans deux mots. C'est la forme de ce qu'on aime bien d'un fruit là. Les bouteilles ont la forme d'un fruit en général. Lolita Olympique? Ouais. Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est un Lolita. Ah, mais c'est Lolita Olympique, si Lolita. Ouais. Putain. Ah, mas tem 200... Quem é? Tem 200 anos que eu não uso esse perfume. Attends. Oui. Attends, chercher un peu le... Celle-là, elle est propre.
Essa aqui tá limpa, ela não tá com cheiro de nada. On va changer de gamme. Põe aqui na cabeça do urso. Ici dans la tête. Ok. On change de gamme, hein? Isso aqui me lembra alguma coisa. O que que é? Vou ter que respirar ar sem nada pra recuperar meu nariz. Cadê você, nariz? Volta! C'est drôle, t'as plusieurs parfums à peu près de la même senteur. À peu près. Ela tá falando que meus perfumes têm tudo o mesmo cheiro. Logo eu que achava que comprava coisas originais. Gente, eu tô com o nome na cabeça desse perfume, mas ele não vem. Perfume doce. Ah, perfume doce. O que que é? Não sei. Tu achètes pas en parfum? Yves Rocher, Soilixi. É? Ah, você sabe. Ah, sabia. Não, é só o tempo do meu nariz voltar ao normal que eu consigo sentir o cheiro, mas assim... Não quebra não, s'il te plaît. Oui. Ah, Tá, compris quando j'ai dit ça. Oui. Tá, mets ici Ok. sur les fesses do... Tem que deixar de qualquer maneira o perfume assentar na coisa, senão o perfume só desenvolve rápido na pele mesmo, porque a nossa pele é quente, aí ajuda o perfume se desenrolar. Mas assim, nessas matérias assim, no tecido, no papel, o perfume demora 200 anos pra aparecer alguma coisa assim, identificável pelo menos. Ai, deu o cheiro. Deu o parfum. Ah, mas deixa eu ver. Trazer o coliseu. Muito álcool, por enquanto. Tem que deixar secar, não adianta. Por enquanto só tô sentindo o álcool. Ai, c'est fleuri quand même, hein? Tem que beber água. Esses negócios, se eu tivesse 5 braços assim pra eu colocar os perfumes, eu sentiria melhor. Mas assim, no tecido eu tenho que esperar ele secar bem, porque agora... Quando eu coloco meu nariz, eu só sinto álcool. Tem que deixar secar, não adianta. Como é que eu vou fazer com esse vídeo? Esse vídeo vai durar 200 anos. Eu vou ter que cortar esse vídeo, porque... Não consigo. Não. Qual é? Non, je n'arrive pas. C'est quoi? Gucci, Gucci. Blue. Putain, c'est pas vrai! En plus, um parfum que j'ai porté ça hier, en plus. Usei esse perfume ontem. Bravo, hein? Usei esse perfume ontem. Felicidade. Felicidade. Que idioma é esse que tu tá falando? Felicitações. Não, mas aqui eu não tô sentindo o cheiro do Gucci Blue. Caraca, o perfume tem nada a ver. Não, mas aqui não adianta, gente. Não adianta. Tem que esperar 3 horas até esse perfume assentar mesmo. Alors, on va sur un autre. Porque aqui eu só sinto cheiro de álcool. Mas a câmera vai... Très spécial. A câmera vai parar de filmar. Ça, tout Ici, mets ici, mets ici. Ok. Hop, c'est bon, je l'ai montré. Là, tu trouves direct. Je sens plus rien. Là, t'as une saveur que t'es obligé de sentir, que tu retrouves pas dans beaucoup de parfums. Dans très peu même. Voire aucun. Ça sent les vacances. Le bronzage. Yves Rocher? Non. Je sens plus rien. Je sens plus rien. Que merda. Gente, eu não vou conseguir dar conta desse desafio. Fui reprovada, perdi o desafio porque
Meu nariz não sente mais nada. Ils sont bons, mais ça fait vraiment dame, ça. Je pense, pour mon âge, je mettrais pas Ela ça. tá dizendo que meus perfumes é perfume de velho, né? Ça sent la vieille. Non, ça sent pas la vieille. Mais, tu vois, pour mon âge, je trouve que c'est un peu trop dame. Tu vois, un peu trop femme, tu vois. Oi, pessoal. Então, continuando, né? A câmera cortou, parou de filmar. E os perfumes que eu não consegui descobrir o cheiro foi o Terracota. Por incrível que pareça, um perfume que eu adoro. Esse daqui, o Silolito também. Tem um tempão que eu não uso esse perfume, né? Porque ele foi descontinuado. E esse daqui também eu não encontrei. O Gucci Bloom, porque eu lembro que eu só tava sentindo cheiro de álcool nesse perfume. Os que eu achei foi esse aqui, porque foi um dos primeiros que ela me mostrou. Esse daqui, também consegui depois de um tempo achar. Esse daqui eu também consegui achar depois de um tempo. Esse aqui eu achei de cara, né? Porque é o perfume que eu tô usando ultimamente. E encontrei esse daqui também, o Soilist da Yves Rocher. Então, eu acho que tá uma média mais ou menos, né? Já passei. Tá bom, moitié, parece que... Não? Boa. Ó. Então, de 8 perfumes eu achei 5. E 3 eu não consegui achar. Mas o pior de tudo é porque... Nesses... Ah, agora tá ficando bom nesse papel. Maintenant ça va mieux. Je sais pas c'est lequel. Esse é o Chanel. Alors, ouais. Ça passe pas ça. Tu détestes ça? Ouais, je préfère le meilleur Chanel, il y en a un seul. Lequel? C'est le Coco, Mademoiselle. Ah, Coco. Ouais. Ela falou que o perfume da Chanel que ela gosta, o único que ela gosta é o Coco Mademoiselle. Como todo mundo, né? Todo mundo só gosta desse. Todo mundo. Ouais, pour moi c'est le meilleur, c'est le classique, le basique, ça c'est le meilleur. Ah oui, c'est basique, hein? Chanel, Coco Mademoiselle, c'est classique. Bom, então eu só consegui encontrar 5 perfumes dos 8 que ela me mostrou. Mas o pior de tudo foi porque no papel, assim, no tecido, eu não conseguia, só sentia cheiro de álcool em alguns perfumes. E chegou uma hora que eu não sentia mais cheiro de nada. Nada. Meu nariz ficou completamente viciado, eu engoli perfume, teve uma hora que ela espirrou lá e eu respirei perfume direto. Então eu não consegui perceber as notas, nada. Então, enfim, desafio mais ou menos. Não, tá mais ou menos esse desafio. Não foi tão fácil assim, foi super difícil. Eu vou terminando por aqui, até a próxima. Bisu, tchau!